2018 é ano de Copa e nós não poderíamos deixar de falar de um dos animes mais populares no Brasil na década de 90, que inclusive tá ganhando uma nova versão em 2018, Super Campeões. A história de Tsubasa Ozora, que no Brasil ficou conhecido como Oliver Tsubasa, já foi adaptada em 3 animações, mas nenhuma delas foi muito fiel ao anime. Agora essa nova versão tá sendo impecável, cara. Parece que os quadros do mangá estão ganhando vida na TV. Mas como os episódios da série ainda estão saindo, a gente ainda não pode falar deles, vamos relembrar 10 jogadores que foram referenciados na série original, ou no mangá, ou em Capitão Tsubasa J, ou Road to 2002, enfim, vamos lembrar jogadores da vida real que também apareceram no anime. Você reconheceu todos eles? Não. E vamos começar falando do nosso protagonista, Oliver Tsubasa, que na verdade é uma grande homenagem ao jogador japonês Kazuyoshi Miura, que no Brasil ficou conhecido como Kazu. Kazu era um simpático garoto japonês que tinha o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Ele saiu sozinho do país e veio para o Brasil com 15 anos de idade. Em 1982 ele integrou o time de base do Juventus da Moca, mas foi só em 1987, pelo 15 de Jaú, que ele marcou seu primeiro gol como profissional. Kazu passou por times como Santos, Palmeiras e Coritiba e marcou 56 gols pela seleção japonesa. O cara é tratado como um mito no Japão. Existe muita discussão sobre quem Roberto Hongo seria na vida real. Isso porque em algumas dublagens ele ficou conhecido como Roberto Maravilha. Então muita gente achava que se tratava de uma homenagem ao Dada Maravilha. Mas o mais aceito é que o Roberto Hongo era uma grande homenagem para o Sócrates. O craque do Corinthians, que também se destacou na seleção brasileira, era conhecido por seu bom futebol, mas também frequentava festas e tinha problemas com alcoolismo, característica que também é vista no Roberto Hongo. No anime, Roberto é o mentor do Oliver Tsubasa, mas mais tarde ele se torna o treinador da seleção brasileira. Pra galera que jogava o Bomba Pet no PlayStation 2, deve se lembrar do Edgar Davis, que jogou em times como Inter, Milan e Barcelona, mas realmente se destacou jogando pelo Ajax e pela Juventus. Aliás, no desenho ele é visto defendendo o Piemonte, que representava a Juventus, o time da Itália. Ele é um grande rival do Kojiro Ruega, ou Ryuga, depende da dublagem que você tá assistindo. Arrogante, mas muito habilidoso, Willan Arminius, que representava o Edgar Davis, só passou a respeitar a seleção japonesa depois que ela empatou com a seleção holandesa. Outro que defendia o time do Piemonte era o Zidane. Esse tá fácil de saber quem é, né? Apesar de ser mais lembrado por sua passagem no Real Madrid, ou pela cabeçada no Materazzi na Copa de 2006, Zinedine Zidane atuou em mais de 200 jogos pela Juventus e também recebeu uma homenagem no anime. Rivaú era o meio-campista do Catalunha, time que representava o Barcelona. E logicamente ele era uma homenagem ao Rivaldo. Parece que chegou uma hora que acabou a criatividade dos caras pra criar nome pros personagens, né? Ao lado do Oliver Tsubasa, eles formaram a dupla de ouro do Barcelona e foram decisivos para derrotar o San José do brasileiro Carlos Santana. Não tem nada a ver com o guitarrista não. Também do time do Piemonte, Trezeguet era uma homenagem para o David Trezeguet. No anime ele era o substituto do Kojiro e foi o responsável por dar a vitória ao time no difícil jogo contra o Emilia, que representava o Parma. Assim como o Trezeguet na vida real, o Trezeguet também jogava pela Juventus e defendia a seleção francesa. Outro francês que marcou presença no anime, e esse com muito destaque, foi Emmanuel Petit, que ficou conhecido como Ellen Sid Pierre, ou simplesmente Pierre. Você pode não se lembrar, mas na final da Copa do Mundo de 1998 foi ele que marcou o terceiro gol para a França, que deu a vitória e o título em cima do Brasil. Ou seja, além de ser uma pedra no sapato do Misaki, você tem mais um motivo para odiar o Pierre. Mas se você já ficou triste por lembrar do 3-0 na Copa da França, espera até eu te lembrar do 7-1 na Copa aqui no Brasil. Karl-Heinz Schneider era uma homenagem a Karl-Heinz Rummenigge, um dos maiores jogadores alemães. Em uma época onde o futebol alemão não chamava atenção, o jogador se destacou por sua velocidade e por suas técnicas incríveis. Algo que também vemos na versão do anime. O seu chute é tão poderoso que ele acaba machucando o Akabayashi e forçando a sua substituição. Mas os hermanos também marcaram presença no anime. Juan Dias, o camisa 10 e capitão da seleção argentina, é inspirado no Maradona, tanto no seu estilo de jogo quanto na sua aparência física. Aliás, o gol que ele marca em cima do Japão, driblando todo o time, é uma homenagem ao gol do Maradona em cima da seleção inglesa na Copa do México de 1986.
Mas ele não veio sozinho não. O companheiro de ataque do Juan Díaz, Alan Pascal, é uma homenagem ao jogador argentino Jorge Valdano, que atuou ao lado do Maradona na Copa de 86 e inclusive marcou o gol que deu a vitória argentina na final da Copa em cima da Alemanha. Na animação, Juan e Alan são inseparáveis, tanto é que quando o olheiro tenta levar o Juan para outro time, ele diz que só vai se o Alan também for contratado. Com um amigo desse, ninguém precisa de empresário, né, cara? Juan me contrata. Mas aí, vocês sabiam que todos esses personagens eram inspirados em jogadores da vida real? Comenta aí embaixo se vocês se lembram de mais algum que marcou presença no anime. Aliás, digam aí também se vocês querem ver mais conteúdo sobre Super Campeões ou até mesmo sobre outras animações. Não se esqueça de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. E é isso, legionários, que a força esteja com vocês. Diga aí, de novo, pela seleção, falei seleção, pô, pela seleção brasileira. Pela seleção japonesa! Seu animal do caralho. Não se esqueçam de seguir as Legião dos Heróis nas nossas redes sexuais. Legião dos Heróis nas redes sexuais!